Bom dia, mundo! Bom dia, universo! Bom dia, vibe do dia! Quarta-feira! Como que você acordou? Temos hoje o início da fase crescente. Aliás, desculpa, perdão, buga, rebobina. Hoje temos o início da fase minguante no céu, minguante em peixes. Claro, né? Ela tava cheia agora, até semana, até esses dias. Gente, agora a gente vai começar uma fase de diminuir o ritmo, de se acolher, de respeitar o nosso processo, de limpeza, de filtro, de purificação, de detox da sua vida. Principalmente nessa energia pisciana barra virginiana aí, que Marte acabou de chegar em Virgem, vai ser ótimo para você, de fato, fazer aquele faxinão de dentro para fora. Faxinar sua energia com quem tu compartilha. Faxinar tua casa, bem faxinada. Inclusive, amanhã é feriado, né? Quer dizer, em alguns lugares. É, pega esse dia, inclusive, para fazer aquela limpeza pesada, assim, ó. Que é, às vezes passar até um sal grosso, um incenso, uma limpeza energética em ambientes e em tudo. Propício para isso, essa fase minguante. Agora, vamos entender o céu da nossa quarta-feira, 18 de junho. Vem comigo, me acompanha até o final. Se tu é novo aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Vivian Alberger, sou astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento, e nesse canal a gente fala sobre consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão. Existe uma lei de correspondência entre céu e terra. A gente é uma coisa só. E Peixes nos ensina isso, pois, portanto, estamos numa lua em Peixes. Se sintonize com essa frequência. Agora aqui, ó, vou compartilhar a telinha com você. Vou compartilhar aqui, já deve estar aparecendo. Você que está no YouTube ou você que está no Spotify. Galerinha que vai aprendendo diariamente aqui comigo como que funciona esses trânsitos, vai aplicando no próprio mapa. Vai buscando, ó, se a cada 2 dias mais ou menos a Lua muda de signo, ela tá ativando uma área específica da sua vida. Então, olha, busca, se interesse em saber mais, em identificar, em poder acompanhar. Quem já fez leitura de mapa também. Olha aqui, ó. Lua em Peixes. Neste dia de quarta-feira, a gente tem uma lua que forma conjunção com o Nodo Norte. Então, existe um chamado bem espiritual aí para nossa quarta-feira, no sentido de se entregue ao fluxo, se entregue ao fluxo da limpeza. Se permita sentir tudo que o teu campo energético já vem te dizendo. Se permita ouvir a tua intuição e os seus sonhos. Essa quarta-feira aqui, se você acordar com sonhos bastante simbólicos, anote, preste atenção. Leia os símbolos nessa quarta-feira. Perceba os sinais. Tudo está sinalizando algo. Inclusive aqui com o toque do destino, tá? Com o toque do destino. A gente vai ter a lua em peixes na maior parte do dia. Ela vai ficar um período ainda fora de curso. E uma outra parte a gente vai ter a lua em Áries. Vou passar para vocês os horários. Mas o que que vai marcar esse dia é a quadratura da lua com o sol, marcando então o início da nossa fase minguante. Lua quadrando sol, vamos lá, vamos entender. O que que é essa quadratura com o sol? Lembra comigo, o sol está em Gêmeos, nos últimos graus, inclusive, a gente já está acabando essa temporada aqui geminiana. E Gêmeos, toda essa temporada, o que que a gente viveu? O que que a gente falou? O que que a gente refletiu? Comunicação, conhecimentos, troca, expansão, ideias, a cabeça ali borbulhando de informação. Junto dessa temporada geminiana, a gente também viveu o fim da temporada de Júpiter em Gêmeos. Então a gente ficou com uma mente bastante acelerada, muita vontade de tentar tudo ao mesmo tempo. E agora, dentro disso tudo, a gente precisa fazer o quê? Findar. Tudo tem começo, meio e fim, né? E peixes, ele é lindo, ele é ótimo para a gente fazer essa purificação de alma. Só que essa purificação de alma que peixes fala necessita que gêmeos sossegue um pouco a aceleração mental da cabeça. Essa semana vai ser ótimo para quem faz yoga, para quem pratica algum tipo de meditação.
pode ter bons insights, pode fazer boas limpezas mentais, porque precisa do silêncio, precisa da conexão, precisa da entrega, precisa se permitir a isso. Inclusive, eu vou pegar lá meu oráculo da luz, que tem as posições de yoga hoje pra gente tirar uma cartinha. Eu já pego o outro, mas eu vou pegar aquele lá. A gente não consegue entender muitas coisas a nível racional. Lua em Peixes, ela nos convida ao quê? A sentir, a não lutar contra as tuas emoções, a se acolher, a se respeitar. Tá sentindo o quê? Tá sentindo no físico, tá sentindo no corpo, tá sentindo na alma, tá sentindo lá no fundo do coração? Dê nome para essas emoções, acolha essas emoções, não fique lutando contra elas. Deixe as águas piscianas limpar. Inclusive, recomendo muito na quinta-feira, amanhã, em alguns lugares vai ser feriado. Se você puder ir para algum lugar que tenha mar, tenha água, tenha cachoeira, tenha lago ou natureza, para você se conectar com essa fonte divina, lindo, porque vai purificar, vai te conectar, vai te aterrar muitas vezes, porque campo mental nos leva longe. A gente fica na distração, a gente fica trocando ideia o tempo inteiro, a gente fica no celular, a gente fica ali lendo um livro, lendo o tempo inteiro, mas não silencia, não para silenciar. Eu te convido nessa quarta fazer uma prática que seja da sua vida, nem que seja tomar o teu café, depois que você ouvir a vibe, lógico. Nem que seja lavar a louça, tomar banho, qualquer coisa que seja, mas no silêncio. Busca o silêncio. Busca a introspecção, busca o recolhimento, é fase minguante. E toda fase minguante é aquela semana de fazer ritual de banimento. Quer encerrar um ciclo? Quer fechar uma porta? Que seja uma porta fechada em paz, para que o novo possa florescer. Daqui a pouco a gente vai ter uma lua nova aí, muito bonita. Então, tem que aproveitar. A gente vai ter lua nova em Câncer. Próximo ciclo aí é canceriano. A lua nova em Câncer é uma das luas mais lindas, porque ela está em casa, começando um novo ciclo. Lua em Câncer se sente bem, e aí a gente vai ter lá na semana que vem. Então aproveita para fazer essa faxina bem feita durante essa semana. Nesse primeiro dia de quarta-feira, você já vai sentir teu corpo muitas vezes minguar, a energia muitas vezes. Você pode ter sentido isso na terça já, na segunda, ali no fim do dia. Você pode sentir isso hoje. Tá tudo bem, descansa, pausa, para quê ser tão, né? Duro consigo mesmo, você não precisa essa dureza. Seja uma boa mãe, um bom pai para você, porque às vezes essa forma como você se trata é a forma como você foi tratado, e daí você aprendeu dessa maneira e você fica ali se mutilando o tempo inteiro, se exigindo o tempo inteiro. Uma coisa que a Lua também faz é, antes de chegar em Áries, um sextil com Urano. Então existe um convite aqui para surpresas positivas. É uma fase minguante que está começando, mas que está fazendo o universo nos surpreender com os fins. Não são fins tristes. Não são portas que estão se fechando ou concluindo processos que você estava muito apegado, resistente. Está sendo de uma forma bem leve, entendeu? Às vezes é um apego do teu ego, entende? Às vezes você estava apegado ali, cristalizado, querendo controlar todas as situações. E, meu Deus, tem que acontecer do meu jeito, e mentalmente ali, sabe? E pipipi, papapó, e 300 abas abertas. Aí vem a lua minguante e fala assim: shh. Relaxa, baby. Relaxa. Respira. Quando você para, respira fundo, percebe as coisas já estão acontecendo de uma maneira invisível, para o teu bem. Então, se não está saindo da forma que você queria, deixa que o universo te surpreenda. Deixa que o universo te abra uma porta incrível, uma oportunidade que você antes nem tinha cogitado. Então, não fica resistente. Se entrega. Lua em sextil a Urano. É aquele dia, inclusive, assim, ó, o universo me surpreenda positivamente. Tô aberto para receber as magias desse dia. E, inclusive, se permita fazer as revoluções em paz. O signo de Touro é onde está Urano, busca paz. Só que ali Urano tá trazendo um leve desconforto, né? Não tá muita paz aqui pro Urano
para Touro, aliás, desde 2018, que estão aí, ó, como se estivesse se destruindo para se reconstruir. Mas aqui é de fato, um se entrega respirando. Para um segundo aqui comigo e observa, aqui e agora, me ouvindo. Tá acontecendo alguma coisa de errado? Não vem com a cabeça, não tenta raciocinar, só em presença. Aqui e agora tá tudo do jeito que está. Tá funcionando as coisas. A vida tá fluindo. A vida não para. Os ciclos, eles não são de ficar ali cristalizados, eles são de fluir naturalmente. Então deixa, respira, deixa que o universo, com a sua magia e com essas surpresas, te tragam o que é seu, se algo tenha saído, ou se algo literalmente você sentir lá no seu peito, lá no fundo do seu coração, da tua alma essa semana, que tu fale assim: eu entrego, solto, confio e me liberto em paz. Algum tipo de padrão de comportamento mental que você vinha tendo, tá? Porque é temporada geminiana. Algum tipo de ideia, algum tipo de crença, algum tipo de. Ah, sabe? Fica ali insistindo no erro muitas vezes. Você sabe que aquilo tá errado, mas você fica ali tentando repetir. Limpeza. Troca a fita. Muda o disquete. Ó, e aí a gente vai ter a lua chegando em Áries. Deixa eu passar a hora aqui que a lua vai chegar em Áries pra vocês, porque ela vai ficar um curto período fora de curso. Vou pegar aqui a vibe do dia, né? Aliás, o calendário digital, né? Porque é quem tem aqui o calendário digital, sabe exatamente dos horários. A lua vai ficar fora de curso das 6h30 às 8h08. Então a gente tem um período aí nessa quarta, 6h33 às 8h08 da tarde, início da noite, com a lua vazia em peixes até chegar em Áries. O que que acontece? Ah, vai dar aquela vibe assim, sabe? Se desconecta de tudo, se puder, dá uma sumidinha, desliga celular, vai viver tua vida. Realmente, assim, pra dar aquela sumida, entendeu? Sumir. Sumir pra onde? Sumir pra ficar quieta no meu quarto, sozinha no meu casulo, de boa, dormindo, se for possível. Fica na tua, entendeu? Não faz nada, só relaxa, só se entrega, só reflete. E a lua vazia em peixe. Você quer o quê mais do que isso pra dar sabe? Uma pausa mesmo? E aí ela chega em Áries. Quando ela chega em Áries, vai dar um pouquinho de nervoso, porque ela vai fazer conjunção com Saturno, vai quadrar Júpiter, vai fazer conjunção Netuno. Então, a noite da quarta-feira, ela tende a trazer uma inquietação, um certo até negócio assim que de você tem que resolver de uma vez por todas e dar um basta e finalizar e agir, e concluir, e resolver. Calma, calma. Não precisa ser de maneira doida, acelerada, apressada. A gente acabou de começar uma fase de lua minguante em peixes. Então dá tempo ao tempo. Porque a Lua em Ares tende a querer botar fogo no rabo de todo mundo. E aí depois vai sair agindo e falando coisas sem pensar que se arrepende. E aí pode destruir com um monte de coisa ali que tava, sei lá, começando a se ajustar, começando a fluir de uma forma leve, sem pressão. Ninguém gosta de pressão. Então, nessa noite de quarta-feira, você juízo, assim, sabe? Você poupe um pouco, desliga as redes sociais se for necessário. Como a lua chega em Áries, ela tende a trazer, às vezes, até um gás, né? Um fogo. Relaxa. Se você tomar um chazinho, se você fazer um yoga, se você começar a se desligar um pouquinho, você tende a não sentir tanto essa vibe meio que nervosa, ou impulsiva, ou que tem que resolver tudo num dia só, em questão de minutos. Aí você já vai estar se entregando, entendeu? Para você poder dormir, para você poder descansar. A Lua vai fazer uma conjunção com Netuno, então vai trazer aquelas brisas meio boba, de você entrar em um monte de buraco de minhoca e entrar em um monte de noia que não existe. Netuno tende a fantasiar as coisas assim. Vai assistir uma Netflix, entende? Não manda mensagem para ex. Vai ler um livro. Desliga das redes sociais, literalmente. Esse é o conselho para essa quarta-feira. Entende que o fluxo precisa ser o quê?
é uma maré, é um mar. Ele precisa. Não dá para você ficar querendo segurar para ti aquilo. Fluxo e refluxo. Tem uma música do Lulu Santos que eu recomendo você ouvir hoje, porque faz muito sentido com essa lua minguante em peixes, como uma onda no mar. Escuta essa música hoje, tá? Escuta essa música hoje porque vai fazer sentido. Vai fazer sentido com a vibe. Terminando a vibe hoje, você vai colocar a música do Lu Santos, vai me marcar lá no Instagram se você ouvir e postar, como uma onda no mar. Eu vou pegar o oráculo que eu falei que eu vou tirar uma carta agora para nós, que é o oráculo da luz, que vai casar com a vibe dessa lua. Peraí. E aí também já peguei meu celular, né? Porque esse oráculo aqui ele é em inglês. Então, para a gente poder traduzir. Vamos lá. Se concentra juntinho aqui comigo, que agora é um conselho do oráculo da luz para você, para essa nossa lua minguante em peixes. Por favor, oráculo, te peço profundamente agora um conselho para nossa comunidade, para essa nossa família da Vibe do Dia, para nossa tribo aqui reunida diariamente, conectada com o espiritual, com os astros, com todo esse universo, todos os anjos e guias. Qual é o conselho para nossa fase de lua minguante em peixes? Que podemos aprender com ela? Vamos lá? Interessante essa carta. Interessante essa carta. Deixa eu achar aqui o significado dela. Gente, aqui. Vou traduzir para nós. E já te mostro também. Como as coisas funcionam, gente. Como o universo é incrível. Como o universo é incrível. Ó a cartinha que saiu. Ouvindo. Listening. Talvez seja assim que se fala. Listening. Listening. Algo assim. Ouvindo é a cartinha. Falei para você que é o momento de silenciar um pouquinho? Sossegar o facho, minha mãe diria? Ou, ouve seu coração, ouvindo. Olha a posição, inclusive. Espero que esteja dando para ver aí para vocês, porque essa carta ela é cheia de reflexo, né? Menininha tá sentada ali, ó. Essa postura. Posição de lótus, as pernas cruzadas, mas ela tá como se fosse de braço cruzado, né? As mãos ali embaixo da axila e meio que numa uma força, né? Meio que pressionando. Assim, ó. Vou tentar fazer aqui. Ela tá assim. Eu, inclusive, tô aqui de posição de lótus. E ela bota as mãos assim. Essa é a posição. Inclusive, recomendo você fazer pelo menos aí uns 5 minutinhos, fica ali respirando nessa posição, ouvindo o significado. Vamos ler a tradução. Mantenha o espaço, seja uma testemunha. Só perceba que você está só existindo, exatamente aquilo que eu falei. Gente, eu embaralho as cartas para tirar. A carta, mantenha o espaço, seja uma testemunha. Testemunhe tudo o que está acontecendo. Não absorva. Observe, mas não absorva. Entenda que você está fazendo parte aqui, ó, e agora, de algo que você está conectado com tudo, entendeu? Tudo tá. Vou, vou, vou ler aqui assim, não vai ser só eu falando, né? Pera, vamos lá. Ouvindo. Ouvir é uma forma de arte. Envolve estar totalmente presente e permitir que cada momento se desenrole, revelando sua verdade.
É a prática da investigação aberta sem chegar a uma conclusão definitiva, reconhecendo que cada situação tem o potencial de ser uma situação de libertação. Ao não termos espaço para aqueles ao nosso redor, somos chamados a ouvir e a nos tornarmos conscientes das nossas reações inconscientes. Podemos permitir que os outros expressem seus medos, esperanças e sonhos mais profundos e estar com suas histórias sem nos enredarmos. Isso nos convida a estar presentes conosco mesmo e com os outros. Exige o reconhecimento de sua profundidade e complexidade, mesmo quando nos desafia ou nos lembra de nosso desconforto ou resistência. Em cada indivíduo, somos testemunhas de beleza crua da sua humanidade. A confiança se torna a base para a verdadeira intimidade emocional. Essa carta é longa. Você está prestando atenção, né? Por meio da nossa presença encarnada, oferecemos as bênçãos da compaixão, uma inteligência divina que pode trazer cura, ajudando os outros a se sentirem vistos, ouvidos e compreendidos. Oferecemos um espaço seguro onde a vulnerabilidade é considerada sagrada e a verdade do coração pode ser revelada. É um caminho para a evolução pessoal e coletiva, onde honramos o sagrado dentro de nós e um aos outros. Gente, tô falando pra você. Tira. Se puder tirar 5 minutos do seu dia para ficar nessa posição aqui, ó, nesse dia de lua minguante. Em silêncio, só ouvindo, ouvindo. Perceba. Se coloque como um observador da sua vida. Se você vier a compartilhar sua quarta-feira com mais pessoas, né? Porque a gente sabe que a gente socializa, a gente vive numa sociedade. Esteja com essas pessoas, mas sem se envolver ao ponto de se perder, entendeu? Lembre de se desconectar. Hein? Porque a gente se conecta às vezes com as pessoas e a gente sai meio que moldado por elas. Então, deixe elas serem elas e você continua sendo você. Não se difunde, não entre num lugar de simbiose. Só observe, só contemple, só ouça e não mergulhe, entendeu? Não absorva. Observa sem absorver. E faz aquela faxina energética que eu falei. A gente está numa fase de lua minguante em peixes. O silêncio é necessário para você ouvir o que a voz não tem a dizer, para que você escuta aquilo que é muito mais sutil e que os olhos não veem, e que você possa fluir com leveza nessa fase que pede muita limpeza espiritual e mental, porque é a temporada geminiana chegando ao fim. Gratidão por você ouvir até aqui. Se fez sentido para você, leva para o seu coração, compartilha com seus amigos, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu fico muito feliz, muito mesmo. Leio todos. E ó, a gente vai estar aqui amanhã, quinta-feira. Lembrando que amanhã, na nossa quinta-feira, a gente tem almoço com os astros ao meio-dia. Eu vou estar aqui fazendo essa live com vocês. Quem puder participar nessa, se não estiver trabalhando, né? Se estiver de folga nesse dia aí, vem, participa, que a gente vai entrar e mergulhar fundo aí na astrologia, trazendo ainda mais expansão e conhecimento. Te vejo amanhã na vibe. Até!